Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 222 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, essa semana a gente vai direto pro Yo Geeks porque já tem um puta spoiler na primeira página do capítulo. Então, já fica esperto, né? Já tô avisando vocês que tem spoilers de Jujutsu Kaisen. Se você realmente não querer tomar, saia daqui. Mas se você está empolgado comigo, já vamos correndo, porque já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo, compartilhando os nossos vídeos. E se você puder, se torne membro aqui do canal, ou você pode também deixar o seu valeu, porque assim você ajuda o canal do Geek Brasil a deixar os seus vídeos mais incríveis. E também você pode me encontrar lá no nosso grupo no Telegram. Nem sei se o Telegram tá ativado ainda, mas eu acho que eu vou mudar esse grupo pro WhatsApp, que fica mais fácil. Começamos o capítulo vendo uma bandeja com os dedos do Sukuna enfileirados. Uma voz aparece pedindo desculpas, lhe informando que não conseguiu encontrar o último dedo. Então, vemos que se trata de Sukuna e Uraumi, e o feiticeiro de cabelos brancos segue dizendo que aceitará qualquer punição para compensar essa falha. Sukuna diz que não tem problema, porque o último dedo está com o Gojo, e isso deixa Uraumi surpreso. O feiticeiro aparenta estar com lágrimas nos olhos e suando frio por ter falhado com Sukuna, e fica tenso ao saber disso, questionando essa possibilidade. Sukuna informa que deve ser isso mesmo, porque como os conservadores queriam matar o Yuji, ele deu a condição, o Gojo acabou dando a condição para lhe matar assim que os 20 dedos fossem reunidos, basicamente aplicando isso ao garoto. Só o que os feiticeiros não esperavam era que o Gojo estaria para sempre com o 20º dedo. Rapaz, isso aqui levanta uma moral ali pro Gojo absurda, né? Porque desde o começo da obra a gente tinha esse intuito, né, de que o Gojo estava ajudando ali o Itadori a reunir todos os dedos para que depois o personagem fosse morto, né? Tava meio que testando ele ali e basicamente ele só tava aceitando as ideias, aceitando seus ideais, só que o 20º dedo nunca seria encontrado, porque automaticamente com o 20º dedo não sendo encontrado, o Itadori não passaria pela morte. Isso era uma coisa que o Gojo raciocinou ali, ele conseguiu manipular os conservadores para deixar o Yuji vivo até que ele pudesse morrer de velhice ali com os 19 dedos do Sukuna. Isso é algo interessante, o que se complementa pra caramba com o final desse capítulo. Sukuna então continua dizendo que é impossível que o Gojo ficasse sentado esperando a morte do garoto sem fazer nada. Ele tendo um dos 20 dedos em mãos faria com que a execução do Itadori nunca ocorresse. Uraumi então fica putaço porque Gojo lhe humilhou 3 vezes na frente do Sukuna, e é por isso que ele ainda está com lágrimas nos olhos e suando frio. Então, Uraumi revela algo que muitos estão teorizando apenas para o Sukuna, mas que o Gojo parece carregar também: a capacidade de ferir a alma. Ele se recusa a acreditar nisso porque mesmo usando a técnica de reversão, a ferida dele, da batalha de quando eles se encontraram, ainda dói. Mas Sukuna fala que ele pode burlar essa dificuldade de não ter o 20º dedo. Vemos o corpo do Sukuna ganhando destaque nas sombras e a maldição dizendo que pode compensar isso. Sukuna entra em alguns devaneios sobre o que deve fazer, chamando seu corpo verdadeiro de Shinbutsu. Os mesmos kanjis usados para a múmia budista são usados aqui em relação ao Shokun Shinbutsu. Ele pensa em Kenjaku ou Tengen e de como pode estar sendo irônico com ele. Uma forma de que o Sukuna suspeita que as falas refletem exatamente esses sentimentos relacionados ao personagem. Porém, ele pensa em outra possibilidade, mas não termina a sua fala. A única coisa que vemos é ele começando a comer a cabeça do seu corpo verdadeiro. Bom, se você não viu aí meu vídeo sobre o Shokusun Shinbutsu, essa múmia budista aí, você pode realmente acompanhar no meu canal. Eu vou tentar colocar aí no card para você assistir. É muito importante porque explica bastante esse conceito e como talvez o Sukuna realmente abrangeu a morte, né? Bem legal esse vídeo sobre a fala ali da Anjo, né? Explicando sobre como o Sukuna chegou à beira da morte e pôde conseguir controlar a capacidade de se tornar um objeto amaldiçoado.
Agora, sobre o Sukuna estar comendo a cabeça do seu corpo verdadeiro, isso demonstra que o plano do Sukuna tinha várias partes, né? O primeiro era espalhar os seus dedos para todo o Japão, né? Para tentar encontrar algum receptáculo que fosse realmente ali compatível com o seu poder, né? Que fosse compatível ali e que não degenerasse ali completamente o corpo da pessoa, né? Isso se pôde ver tanto no Megumi quanto também no Itadori. E depois, basicamente, mesmo com seus 19 dedos sendo destruídos, ele ainda conseguiria recuperar boa parte do seu poder comendo ali o seu corpo mumificado. Ou seja, por isso o feiticeiro não precisava se importar com os seus dedos, né? Parecia ali que o feiticeiro não se importava com a utilização dos seus dedos, que basicamente todas as habilidades e os seus poderes não estão ali em seus dedos, mas sim total ali do seu corpo, o que demonstra ali completamente uma formação muito gigante sobre os seus poderes, suas habilidades e por que ele não estava nem aí em perder os seus dedos ou coisa do tipo, né? Os dedos era apenas uma forma dele reativar, né? Pelo menos é o que aparenta nesse capítulo, era uma forma de reativar a sua consciência em algum lugar, em algum corpo ou coisa do tipo, para depois ele chegar ao seu corpo verdadeiro e assimilar ali a sua verdadeira força. Isso responde ali a grande questão de como ele recuperaria o seu poder, como foi falado no guia oficial, e a forma como o Gojo foi driblado pelo personagem. Vamos para uma sala e vários fios estão conectados a ela, com uma TV velha no cômodo e um Super Nintendo ligado no mausoléu. Uma voz chama o Kogane dizendo que já haviam se passado 19 dias e pergunta quantos jogadores haviam morrido depois que foram privados de suas técnicas. O Kogane responde que 61 pessoas morreram e pergunta se ele quer uma lista com esses nomes. Kenjaku pergunta se essas pessoas tinham medo de serem mortos ou de matar, e o Kogane responde que não, que essas pessoas não têm esses sentimentos intuitivos, porque ambos poderiam ter sido evitados com a regra geral adicionada por Higuruma. Kenjaku então começa a filosofar, dizendo que as pessoas do Japão se convenceram de que a realidade é uma constante, embora suas vidas em meio de subsistências estejam constantemente à beira do abismo. Vemos um cenário das ondas de um mar se encontrando com a costa, e o Kenjaku continua dizendo que nem todo mundo tem coragem de tirar a própria vida. Mas se outra pessoa tirar sua vida por você, então você não tem escolha a não ser agir. Mesmo que não haja esperança na realidade ou no futuro, você sempre pode optar por morrer. Mas antes disso, dê o primeiro passo. Sim, aproxime-se do seu próprio ideal. Kenjaku Kochi finaliza dizendo que despreza aqueles que morrem sem conhecer a sensação real disso, enquanto continua vivendo e reforça isso da forma como odiava a maneira como Tengen seguia a sua vida. Vamos para onde Gojo está e ele está ao lado de Eri e Chiji, e Satoru começa a conversar dizendo que finalmente restaram apenas 3. Shoko responde ao Gojo que parece que ele está na metade do caminho e Satoru diz que pensou que Nanami fosse alguém que sempre desse um jeito de sobreviver. Ichichi, sem motivo nenhum, acaba pedindo desculpas, o que faz Gojo questionar por que ele estava se desculpando. Ichichi responde que sentiu que a perda de Nanami era sua culpa, por isso pediu desculpas. E Gojo fica meio irritado com ele, questionando o quão baixo Ichichi pensa que ele pode ser. Gojo diz que Ichichi tem um grande trabalho pela frente e que precisa manter sua cabeça erguida. Ino então entra na sala e Shoko informa que o personagem quer falar algo sobre Nanami. Quando ele tira sua touca, apenas o seu olho esquerdo está aberto, parecendo que levou algum soco na cara e no olho. Vamos para outro lugar e vemos alguém segurando um tablet com uma página de apostas aberta. A pessoa comenta que a luta entre Gojo versus Sukuna terá uma aposta válida e que isso está acontecendo no submundo Jujutsu, e vemos Mei Mei explicando as apostas. Até agora, nas arenas de combate clandestinas do submundo, lutas foram realizadas com jogo de azar arriscados, beirando as violações das regulamentações de feitiçaria. Isso tem cara e cheiro do Hakari, e é claro que a Mei Mei estaria abraçado com isso. Só que houve mudança nas regulamentações após o incidente de Shibuya, e a base de fãs sobre isso se expandiu. E agora, mesmo sem apostas legais, apenas com a venda de ingressos de PPV são garantidos 5 bilhões de ienes. O Hakari e a Mei Mei estão bilionários só no pay-per-view. Mei Mei sorri dizendo que nunca se sentiu tão grata pela sua técnica agora, porque ela pode usar os seus pássaros com câmeras de transmissão e controlá-los para transmitir a luta entre Sukuna e Gojo.
Ui surge ao lado dela, dizendo que precisam energizar os pássaros. Então vemos que Itadori está lutando com algo que se parece com o judô, com o Kusakabe. O professor tenta atacar o Itadori, mas quem vai pro chão é ele, com a força implacável do Prota. Mei e seu irmão param de vibrar porque parece que tinham apostado contra o Itadori e perderam. Yuji ri de Kusakabe dizendo que aquela luta foi um bom aquecimento e que precisa pegar o jeito, lhe chamando pelo próprio nome. Vamos para um lugar diferenciado e vemos Yuta e Inumaki, e os dois estão conversando. Inumaki pergunta se Yuji sabe do seu braço e Yuta diz que não contou. Inumaki fala que a culpa é do Sukuna, do jeito dele em Fujies. E Yuta concorda com ele e vemos que Okutsu pegou alguma coisa dizendo que usará em seu combate. Chegamos então no dia 24 de dezembro e estamos em cima de um prédio com Kenjaku dizendo que caçará os demais jogadores, enquanto Sukuna luta contra o Gojo. Uraomi apenas diz para que Kenjaku deu fora daquele lugar o mais rápido possível, enquanto a múmia diz que Gojo teria lhe matado se tivesse deixado seu alojamento antes do dia 24, e mesmo assim ele não tinha intenção de sair de lá. Kenjaku continua dizendo que os feiticeiros não podem lutar contra Sukuna agora, e só poderão fazer isso após a batalha do seu mestre. O vilão se despede e vai embora encontrar com os demais jogadores. Vamos então para onde os alunos estão e Panda e Hakari estão pensando nas frases motivacionais para dizer ao professor. Hakari pensa em dizer para que o Gojo dê o seu melhor e Panda pensa em falar para que ele não morra, mas os alunos não gostam desses incentivos porque é impossível o Satoru perder. Kirara responde que não sente vontade de se preocupar ou apoiá-lo nessa situação, já sabendo da sua vitória. E Yuta sorri dizendo que Gojo vai aceitar os incentivos deles de boas. E Maki diz que Satoru, se ele falar alguma sacanagem, vai lhe bater na frente do Sukuna. Só que, de repente, a aura do ambiente muda por completo. Satoru Gojo surge como se fosse um lutador de boxe chegando até a arena. Ele desce as escadas com o diretor Gakukanji. Não sei se a morte do Yaga foi esquecida ou vai ser abordada mais pra frente, mas seguimos o jogo por enquanto. E ao seu lado está o Tahime. Finalmente a personagem deu as caras. A pressão é tanta que Yuta, Maki e Hakari ficam em completo silêncio. Não conseguem dizer uma única palavra. Mas o nosso prota sabe como quebrar o gelo e grita para Gojo que as técnicas dele estão no meio do caminho, deixando o trio citado anteriormente em choque. Gojo olha para Itadori com uma cara de quem não entendeu muito bem, mas logo começa a rir da piada do seu aluno e pede para ele bater em seu ombro. Itadori segue com o cumprimento, ficando feliz que nem uma criança, o que leva todos os demais a fazerem isso com o Inumaki, ganhando direito até de lhe chutar. Então, cada um dos alunos dá uma mensagem para o professor. Maki diz para que ele lute de olhos vendados, lhe chamando de idiota, e para provar que não é apenas alguém com um rosto bonito. Yuta diz que se ficar difícil, ele pode lhe substituir na batalha, e Hakari diz para que ele consiga vencer. Ao fundo, vemos os professores Shoko, Chozo, os alunos de Kyoto, algo que se parece com a Mei, o Takaba e até mesmo Higuruma em cena. Todos eles estão realmente influenciados pela aura movimentada ali pelo Gojo e a forma que ele é influente entre os seus alunos, né? Como ele consegue criar um ambiente tão leve ali em volta dos seus alunos, mesmo indo lutar, colocando a sua vida em risco. Gojo apenas se vira para todos eles e diz que vencerá. Então, vemos o sorriso do Sukuna agindo em quase o total do seu poder. Muito legal essa parte final, muito legal esse ponto, né, desse quadro final, porque basicamente o Gojo, ele ter investido na formação dessa molecada, fez ele chegar onde chegou, né? Ele podia simplesmente ter se tornado líder do movimento ali Jujutsu, né? Ter matado todo mundo, ter acabado com os conservadores, ter eliminado todo geral. E isso não tiraria ali o plano do Kenjaku da ação, né? O Kenjaku poderia ter selado ele e como que ele poderia sair de lá, né? Se ele tivesse seguido por esse caminho, se ele não tivesse criado ali um ambiente na qual os alunos poderiam realmente lhe ajudar futuramente. Se ele não tivesse seguido por esse caminho, quando ele fosse selado pelo Kenjaku, nunca mais sairia de lá, né? É bem legal ver esse movimento. Eu não sei
basicamente se o Gojo vai vencer essa luta, né? Tá muito em aberto. A gente trouxe um vídeo bem legal falando sobre as habilidades do Sukuna, as habilidades do Gojo que a gente tem aqui sobre o entendimento. Tá muito em aberto essa batalha, né? Por mais que eu vejo que o Sukuna tem uma leve vantagem ali em combate, coisa do tipo, e por mais que eu esteja torcendo pro Gojo vencer, agora a gente precisa ver como que o personagem vai ser capaz de lidar com tudo isso, né? Então, por mais que tenhamos ali essa aflição de não saber exatamente quem tem uma boa vantagem, né? Tem uma vantagem mais larga, coisa do tipo, provavelmente veremos como o Gojo é capaz de fazer, como ele é capaz ali de seguir ali com os seus movimentos e suas posições. E também vamos saber nos próximos capítulos os mistérios que ficaram ali nessa passagem de um mês, que não foram abordados nesse capítulo e que possivelmente vão ser abordados ali ao longo dos demais. Sobe a mensagem do editor dizendo que o confronto mano a mano mais poderoso começou. E assim o capítulo termina nos informando que teremos continuação na semana que vem.